Olá gente, tudo bem? Estamos dando continuidade a mais um vídeo sobre projeto de pesquisa. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como elaborar a problemática do projeto de pesquisa. Mas antes da gente dar continuidade, se você ainda não viu os primeiros vídeos, eu sugiro que você dê uma olhada aí no canal e veja esses vídeos anteriores. Nós falamos sobre de onde parte o projeto de pesquisa inicialmente, a origem do projeto de pesquisa. Depois falamos sobre a estrutura, ou as estruturas do projeto de pesquisa. E agora falaremos sobre como elaborar o primeiro elemento do projeto, que é a problemática. Mas o que é um problema, para início de conversa? De acordo com o Aurélio, ou problemática, vamos começar pela problemática, que na verdade problemática, nesse contexto do projeto de pesquisa, ela pode ser um problema, a qual vai se debruçar o pesquisador para buscar uma possível solução, ou um conjunto de problemas. Mas aí o que é o problema? O que seria um problema? O dicionário Aurélio ele traz a seguinte concepção de problema. Seria uma questão não solvida, e que essa questão é passível suscita discussões em os mais variados campos do conhecimento. E essa acepção de problema que é adotado, de modo geral, quando se trata de projeto de pesquisa. Existem dois tipos de problema. Um é científico e outro não é científico. Como identificar qual problema é científico e qual não é científico? O problema científico é aquele que as suas variáveis é possível de serem verificadas, de serem testadas, analisadas, tá bom? E aquele problema cujas variáveis não são passíveis de serem analisadas, testadas, esse problema ele é um problema não científico e daí, logo, ele não faz parte da nossa discussão. A nossa preocupação aqui é com os problemas cujas variáveis são passíveis de serem testadas, analisadas e verificadas, ou seja, o problema é científico. O que é que facilita na hora de elaborar um problema? Primeiro, como nós já falamos em outros vídeos, ter conhecimento de prática, ou seja, estar imerso dentro daquele problema, ou pelo menos ter contato de forma prática, cotidiana com aquele problema. Outro ponto que facilita na elaboração do problema é quando você tem uma certa leitura, um certo estudo sobre esse problema, tá certo? Então essas duas fontes aí contribuem, facilitam na hora de você elaborar um problema. Tem um detalhe que acontece sempre quando a gente está trabalhando com um projeto de pesquisa nos cursos aí de nível superior. Muitos alunos eles têm uma noção de que o problema deve ser exposto em forma de questão, em forma de pergunta. E isso não é totalmente errado. Só que só a pergunta pela pergunta, a formulação do problema em um formato de pergunta, por si só, não é, digamos assim, a forma correta de expor o problema. Novamente, não é que não possa ser colocado em forma de questão, mas não deve ser colocado apenas em forma de questão, tá certo? Se você for começar fazer a sua problemática e você apenas listar em forma de questões 2 ou 3 ou 4 questões, para um projeto de mestrado isso não vai dar certo. A sugestão, de modo geral, isso é o que é feito nos projetos de mestrado, é o seguinte: primeiro se historiciza o problema, mostrar que esse problema não é um problema só de hoje, só um problema atual. Você vai mostrar que isso já vem de algum tempo acontecendo, tá bom? E aí você vai chegar ao ponto, depois de historicizar, que você vai resumir de forma bem precisa o seu problema. E aí não tem necessariamente que ser em forma de questão, embora que você também possa fazer isso depois de historicizar e sintetizar o problema. Você pode expor o problema de forma ainda mais, digamos, resumida em forma de questão, mas não necessariamente tem que ser em forma de questão, tá bom? E em hipótese alguma pode ser só a questão, tá bom? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Para elaborar o problema, é preciso se atentar para alguns pequenos detalhes que fazem muita diferença. Por exemplo, o seu problema, quando você está elaborando o problema, ele precisa ser um problema que, do ponto de vista da pesquisa acadêmica, que seja viável a investigação. Primeiro tem que ser um problema que
científico, né, cujas variáveis desse problema sejam passíveis de serem verificadas, testadas, né? E é preciso ser viável fazer isso, ser viável analisar, verificar essas variáveis, testar essas variáveis. Por exemplo, academicamente falando, para um projeto de pesquisa dentro da universidade, não adianta você trazer um problema cujas algumas variáveis desse problema você não tenha condições de investigar, de analisar. Não faz sentido, né? Então, assim, são detalhes que às vezes fazem muita diferença quando se elabora um problema. Às vezes o problema, a ideia, ela até que é boa, né? Digamos assim, se bem que é meio subjetivo bom, né? Só que quando a gente vai analisar, né, as variáveis desse problema, nós, professores, identificamos que é meio complicado, dentro do tempo acadêmico proposto, disponibilizado para o aluno, analisar, verificar essas variáveis. Aí o que acontece? É um problema que é inviável de ser analisado, estudado, dentro ali de um tempo que é determinado na universidade. Bom, gente, é isso por hoje. São algumas dicas, né, sobre como elaborar a problemática. A gente trouxe aqui alguns elementos nesse sentido de colaborar, de ajudar para você que está precisando fazer projeto de pesquisa. Se esse conteúdo é interessante para você, se você achou esse conteúdo relevante, você pode deixar o like aí pra gente, curtir, compartilhar e até se inscrever no canal para ficar sabendo quando sair vídeos novos, tá bom? Valeu!